aplicou várias O coisas. STF tem uma posição majoritária, não é a posição unânime do Supremo. Não precisa ser. Não, unânime, né? mas nós também precisamos concordar com o Supremo. Eu sou advogado e muitas vezes, como advogado, eu divirjo da decisão de um juiz. Há uma minoria que entende diferenciada. Eu concordo que há irregularidades. No PT, as pessoas responderam por isso e é muito importante destacar. Essa é a diferença do PT. Nós no PT não estamos dizendo que no PT nunca ocorra algum tipo de irregularidade. A nossa diferença é que quando ocorre, nós tomamos posições claras e nós afastamos dirigentes do partido O Delúbio e afastamos... foi expulso e foi readmitido. O senhor concorda com essa postura de expulsar o tesoureiro que comandou esse processo e depois aceitá-lo de volta? Não ficou uma imagem de que ali foi para dar uma satisfação à opinião pública e agora tudo bem, pode voltar, Delúbio, passa a mão na cabeça? Não, primeiro o Delúbio voltou a ser filiado, ele não voltou a nenhuma instância do PT como dirigente. Alguém que foi tesoureiro do PT hoje é um filiado como um outro. Então eu estou entendendo de que o que é claro para nós é que o PT, ao presidir a República no Brasil, o PT fortaleceu a Polícia Federal, fortaleceu a Controladoria Geral da União, fortaleceu os órgãos de controle. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente vê gente grande, investigada e presa, inclusive quando recai sobre dirigentes do partido. Portanto, nós temos uma postura muito republicana e eu tenho muito orgulho do Partido dos Trabalhadores estar mudando a cultura política no Brasil. Vamos falar de Fortaleza? Começar projetos e não terminar. Vou citar alguns. Passeio livre. Começou e não terminou. Intervenção da Sargento Hermínio. Começou e ainda não terminou. Requalificação do centro de Fortaleza. Começou e ainda não terminou. Como é que você defende? Por que esse projeto não começam e não terminam? Começa e não tem fim. E como é que você defende essa questão? Tânia, porque a gente pode olhar um governo de várias maneiras. Eu posso lhe citar que nós começamos o Hospital da Mulher e terminamos. Nós começamos o Vila do Mar e terminamos. Nós começamos 6 mil casas. Deixa eu concluir. Deixa eu apresentar, porque você apresentou vários dados de coisas que não estão concluídas, e eu preciso apresentar a você coisa que foi concluída, para não parecer que só tem coisa não concluída. Há coisas para concluir e há coisas concluídas. Então, você espera que a gestão conclua as coisas que faz, né? Claro, e vai chegar ao momento de conclusão. Então, nós concluímos o Hospital da Mulher. A parte da Sargento Hermínio que você falou, a parte que está concluída. Agora é avançar sobre outra parte da Sargento Hermínio. E é duplicação da Sargento Hermínio. Né? Vai ficar por outro prefeito. Mas deixa eu avançar que nós temos 6 mil casas estão concluídas e entregues para o povo pobre dessa cidade. 40 mil foram prometidos. 105 Vamos evitar de falar, risco. desculpa, evitar só de falar as duas pessoas ao mesmo tempo, porque senão o ouvinte em casa não entende. Pronto. Essa cidade tinha 105 áreas de risco. Povo pobre morando em área de risco. Saíram, agora são 89 as áreas de risco de Fortaleza. Pela primeira vez na história, de mais de 280 anos, famílias saíram da área de risco. Portanto, nós temos, como todo governo, obras que se avança, se conclui, e obras que vai prosseguindo e nós vamos concluir. Por que não terminaram? Porque o que faltou? Aí depende da história de cada obra. Não existe um regramento para toda obra, é uma regra só. A obra que eu tenho um problema na licitação, a obra todo governo, todos os governos, independente inclusive de partido, as obras, elas começam, elas avançam, elas concluem, e é muito normal que algum governo, alguma obra, por exemplo, hoje a prefeita está dando a ordem de serviço do CUCA da Regional 4 na Borges de Melo. Ela concluiu 1, está concluindo até o final do governo 2. Ela vai iniciar o CUCA da Regional 4 e todos os candidatos têm dito que querem continuar os CUCAs. Então, o próximo candidato, o próximo prefeito conclui o CUCA da 4. A prefeita, quando chegou, a prefeitura, quando chegou na metade desse último mandato, ela parou de dar prazo para as coisas. Não cumpria mesmo os prazos, dava o prazo e depois dava outro, disse, não vou mais dar prazo para nada, o prazo é o fim da gestão, porque a gente não vai dar o prazo para não ficarem cobrando. Eu penso que é justamente o contrário, tem que dar prazo para ser cobrado. A primeira questão que eu coloco é, por que essa prefeitura não consegue cumprir os prazos que ela se projetava a cumprir? O senhor falou de um dos CUCAs, a prefeita prometeu, na campanha de 2004, prometeu 6 CUCAs, entregou 1 já no segundo mandato. O Hospital da Mulher, promessa de 2004, terminou esse ano.
por que a prefeitura não consegue cumprir prazo, e se o senhor vai tratar o prazo da mesma forma. O senhor também não vai dar prazo para nada, o prazo vai ser para quando o senhor ser eleito deixar a prefeitura, o senhor pretende se portar da mesma forma, ou vai dar prazo? Não, vou entregar, a obra vai levar tanto tempo, pretendo cumprir tal... O senhor vai se portar dessa forma, ou vai agir como a Luiziane Lins vem agindo nos últimos 2, 3 anos? Olha, primeiro é muito importante explicar as obras com o seu histórico. O Hospital da Mulher foi apresentado em 2004, era necessário fazer um projeto arquitetônico, era necessário encontrar um terreno enorme, com mais de 30 mil metros quadrados, era necessário fazer estudo daquele terreno com cálculo estrutural, para aquela estrutura ser suportada por aquele terreno. É necessário depois conseguir o recurso de 100 milhões de reais para fazer um Hospital da Mulher, para uma prefeitura que, quando ela chegou, devia 430 milhões. Portanto, ela resolveu a dívida de 430 milhões, ela conseguiu fazer o projeto, desapropriou um terreno, conseguiu o recurso de 100 milhões e está entregando. Se todo prefeito de Fortaleza prometesse um Hospital da Mulher e, ao final da gestão, tivesse entregue como ela entregou. Mas o senhor acha certo que o prazo de nenhuma obra seja cumprido? Se a gente for citar aqui, a gente vai ficar até amanhã. Que é difícil fazer obra. Agora, já não se sabia na campanha, essas promessas foram inconsequentes quando a Luiziane prometeu fazer tudo isso, fazer 6 cucas em um ano. Ela falava 6 cucas no primeiro ano. Mas, enfim, no primeiro mandato, o Hospital da Mulher também, que ela não conseguiu fazer. Por que é difícil arranjar terreno, que tem que fazer projeto, que tem que arranjar dinheiro? Tudo isso a gente sabe. Foram promessas inconsequentes que a prefeita Luiziane fez? Não, Ou surgiram dificuldades no meio do caminho, que não se sabia? Inconsequente era a situação financeira da prefeitura em janeiro de 2005, que, para pagar o salário dos funcionários, nós tivemos que antecipar o IPTU junto ao Banco do Brasil. Inconsequente uma prefeitura, quando você assume dia 1º de janeiro, você tem 430 milhões para arcar e pagar, com serviço reconhecido. E com expectativa evidente, criada na eleição de 2004, muito grande com a nossa prefeita. Candidato, então, você está falando de 8 anos atrás. A segunda administração da Luiziane, ela tem que ser comparada com a primeira administração, e não com já... Por que não fez os 6 cucas nesse segundo mandato, por exemplo? Porque, veja, nós reduzimos pegar os 8 anos, nós reduzimos a mortalidade materna na metade. Metade das mulheres de Fortaleza não estão morrendo por causa de 7 anos e meio do governo da prefeita Luiziane. Metade das crianças, para ser mais preciso, 59% muito grande do nosso governo. Depois de 60 anos, o povo do Pirambu recuperou a Barra do Ceará e o povo de Fortaleza também. Essa é a justificativa para não ter cumprido as outras promessas. A gente está falando de obras, não de programas. 12 mil casas é obra, 1.000 salas de aula, mas 40 mil foram prometidas, candidato. 40 mil prometidas. Aí um estelionato eleitoral. Se promete 40 mil e se faz 6 mil foram entregues até agora. 6 mil construção entrega até 31 de dezembro. Então, veja... Quantas serão entregues? Serão entregues 12 mil unidades habitacionais. Tá para chegar na metade, né? Então, nós temos clareza de que nós encontramos uma prefeitura, uma situação muito difícil do que nós tínhamos. Em 2009, para quem não lembra, houve uma crise financeira que essa prefeitura perdeu 60 milhões de reais. Portanto, nós administramos a partir de um recurso que tem. Mas eu tenho clareza, quem fez 1.000 salas de aula, isso dá 3 salas de aula por dia. Isso é obra entregue. E isso não tinha prazo, mas nós resolvemos. Nós tínhamos alunos sem aula de matemática e português durante 3, 6 meses e nós contratamos 2.500 professores e melhoramos o salário dos professores. A questão que eu tinha colocado, o senhor vai dar prazo para suas iniciativas, o senhor vai falar isso ou vai ficar essa coisa? Não, é quando o dia que eu deixar a prefeitura... Não, as obras terão prazo, eu defendo que as obras devem ter prazo e quando houver algum evento... Então o senhor não concorda com o momento. Ela achou que era melhor estabelecer uma tranquilidade que era até o final da minha gestão eu entrego essas obras fundamentais. Eu vou iniciar uma nova gestão. Então, no início da nova gestão, eu vou dizer para tais obras qual é o prazo que tem. Acontecendo algum fato que modifique, que justifique a mudança, eu vou dizer qual é o fato e vou dizer o prazo está estendido. Por exemplo, porque eu vou dizer a prefeita prometeu 6 cucas e entregou 1 em 8 anos. Como é que o senhor diz que vai entregar mais 5 em 4 anos? Baseado em quê? O que é que vai mudar? O que é que vai acelerar nessa gestão para que isso seja cumprido? Ídolo, a prefeita Luiziane vai entregar 3 cucas. Entregou 1? Entregou 1.
mas você pode visitar o Cuca do Mudubim e o Cuca da Regional 6. Você vai perceber que está muito próximo de concluir e será concluído nos próximos dias. E ela vai iniciar o da 4. Eu não disse que ia fazer 5, eu vou fazer mais 3. O Cuca da 4 eu vou concluir e vou como é o Popfor, como é o Credjovem, como é o Projovem, e eu vou fazer a formação profissional para 50 mil jovens na cidade de Fortaleza. Ok, nós estamos na Hora da Verdade com o candidato Eumano de Freitas. Você participa do programa pelo telefone 3066-4030 e também pelo endereço eletrônico vocêfazopovo@upovo.com.br. Nós voltamos já. Estamos de volta com a Hora da Verdade, hoje entrevistando o candidato à Prefeitura de Fortaleza, Eumano de Freitas. A Hora da Verdade é um projeto de iniciativa do jornal O Povo, com transmissão simultânea pelo portal O Povo Online no endereço www.upovo.com.br. Você, ouvinte, internauta, participa do programa pelo telefone 3066-4030 e também pelo endereço eletrônico vocêfazopovo@upovo.com.br.
opovo.com.br. Candidato, a Prefeitura de Fortaleza provavelmente é a única cidade do mundo que tem meta de arrecadação de multa de trânsito. Lutando furiosamente para atingir essa meta. O senhor pretende manter a mesma política com relação ao trânsito, onde não se vê sequer um agente da MC fazendo trabalho de controle educativo de trânsito, só se pensa em multar? Rui, primeiro é muito importante esclarecer a pessoa que nos acompanha. Não procede a informação de que existe meta de multa. Não existe, nunca existiu no nosso governo e não haverá de multa. Veja o que é a discussão de orçamento. Quando eu vou fazer um orçamento, eu tenho várias rubricas. E eu faço o estudo dos anos anteriores do que houve de multa na cidade. Eu preciso apresentar à Câmara e ao Tribunal de Contas qual é a previsão que eu tenho de multa na cidade de Fortaleza. Qual é o meu parâmetro? Sai da minha cabeça ou sai do histórico que a cidade tem? Tem que sair de um histórico. Então nós colocamos no orçamento uma média histórica. É apenas uma previsão. Ter uma previsão orçamentária a partir de um histórico na cidade, do que ela teve de multa nos últimos 5 anos, é muito diferente de dizer que isso é uma meta. Isto é apenas uma previsão a partir de um histórico. O que é que nós temos na MC? Nós temos, primeiro, contratação de agentes que não havia há anos. Nós temos pessoas dos agentes que, às vezes, um ou outro pode ter uma cultura de multa, mas eu tenho uma compreensão clara no trânsito de Fortaleza. Primeiro, nós temos que fortalecer transporte público, com corredor exclusivo, como nós estamos fazendo, e eu vou fazer ainda mais corredor exclusivo na cidade de Fortaleza. Eu vou fazer corredor exclusivo. O que hoje existe é preferencial. Mas vai ter corredor exclusivo. Nós acabamos de aprovar um financiamento de BR-FO em Fortaleza para ter da Augusto Anjos, pegando o terminal do Siqueira para o centro, será corredor exclusivo. E nós vamos ter que melhorar e fazer as obras da Copa do Mundo para melhorar o trânsito da cidade. Além de outras obras que serão necessárias. E quero deixar claro de que concordo de que nós devemos ter uma ação em educação ambiental e em educação no trânsito. Candidato, eu queria insistir na questão do que foi prometido, do que foi entregue, que a gente estava falando no bloco anterior. A prefeita prometeu no primeiro mandato 6 cucas, entregou 1, o senhor fala que vai entregar 3. O Ítalo lembrou que foram prometidos... Serão entregues 3, Érico. Enfim, dos 6. O Ítalo falou de 40 mil casas prometidas, foram entregues 6 mil, o senhor fala que vai chegar a 18 mil, com mais 12. O eleitor que está ouvindo suas promessas... Não, com mais 6, eu acho, né? Isso. Vai chegar a 12 mil. Isso. É pior do que eu pensei. Então, o eleitor que ouve suas promessas, ele pode dar esse corte também de metade? Assim, o que o senhor promete, ele corta pela metade, que é o que o senhor vai entregar depois de 8 anos, talvez? Não, porque eu vou receber uma prefeitura de Fortaleza muito mais equilibrada do que a Luiziane recebeu. Segundo, com muito mais experiência administrativa. Mas é equilibrada mesmo, porque a prefeitura acabou de ter bloqueado os 20 milhões porque passou 2 anos sem pagar o que devia de precatório. Não procede essa informação. Vamos deixar claro, a prefeitura de Fortaleza tinha um convênio com o Tribunal de Justiça, convênio assinado pela prefeita e o presidente do Tribunal de Justiça, onde ela se comprometia a pagar 500 mil a 1 milhão todo mês. O Tribunal de Justiça bloqueou o dinheiro. Calma. Havia um convênio entre a prefeitura e o Tribunal de Justiça. A prefeitura vinha pagando rigidamente o compromisso com o Tribunal de Justiça. E mais, dos 5 milhões que a prefeitura pagou ao Tribunal de Justiça, do convênio firmado, o Tribunal de Justiça ainda tem esses 5 milhões lá e não pagou os precatórios. Portanto, acho que levaram ao presidente do tribunal informações que eu creio que poderá ser alterado, porque... O STJ confirmou a decisão, por enquanto. O STJ confirmou, mas eu tenho segurança de que o bom senso... Veja, a prefeitura tinha um convênio, pagava rigidamente o que foi acordado com o presidente do tribunal. O dinheiro que a prefeitura pagou, passou para o tribunal para pagar os precatórios, o tribunal ainda não repassou para as pessoas credoras dos precatórios. Portanto,
há de se ter uma certa serenidade e uma boa conversa Candidato. para entender que isso é fácil de ser A situação resolvido. financeira não é tão boa assim como o senhor disse. Por exemplo, constantemente aparecem reclamações de fornecedores que não recebem dinheiro, falta remédio nos postos, o Ministério Público tem que intervir. Falta de dinheiro para as obras, por exemplo, a Praça 38 de Março está parada porque não tem dinheiro. Que situação financeira boa é essa que o senhor diz? Ítalo, é muito importante na pergunta ter uma informação procedente. Quando você fala que a Praça 38 de Março está parada, não é por falta de recurso, tem dinheiro no caixa. É porque o Ministério do Turismo, com o afastamento dos ministros, até hoje não aprovou o replanilhamento da obra. Portanto, não é por falta de recurso, é por um procedimento administrativo da Prefeitura com o Ministério do Turismo e com Caixa Econômica. Então, isto é muito importante para a gente ter. A situação financeira da Prefeitura de Fortaleza, ela não é uma situação que eu diga tem dinheiro para tudo, é evidente que não é essa. Mas é evidente que a situação da Prefeitura de Fortaleza é muito mais equilibrada do que nós encontramos. Basta saber que a Prefeitura de Fortaleza, desde 2006, é a prefeitura de maior nível de investimento público das capitais. Nós investimos em 2011 324 milhões, fazendo casa, fazendo transport, fazendo a drenagem na periferia da cidade, porque 30% do povo não tinha drenagem. Nós vamos chegar a 60% da cidade. E eu vou fazer Fortaleza chegar a 100% de drenagem. Isso é o que eu acredito numa prefeitura que recupera a capacidade de investimento e faz obra para o povo que mais precisa. Candidato, eu tenho duas perguntas de ouvintes e internautas a respeito de educação. O Flávio Ferreira da Silva, ele diz o seguinte: sabemos que o piso dos professores não foi pago, que a prefeitura arranjou uma forma de burlar a lei, fazendo as incorporações. Gostaria de saber do candidato que diz que durante os últimos 3 anos a prefeitura vem reduzindo o percentual de gratificação dos professores, que era de 50%. Com o discurso de que estavam sendo aumentados os salários gradativamente, a gratificação foi reduzida e atualmente os professores recebem menos de 20% de gratificação. Ou seja, deu com a mão, tirou com a outra, mascarando o tal aumento. O que o senhor tem a dizer com relação a essas duas questões dos Posso internautas? dizer com segurança, porque fui secretário de Educação. Os professores de Fortaleza tiveram um aumento real de 90% no nosso governo. Nós pagamos a inflação e mais 90%. É um aumento que nenhuma categoria, nenhuma da cidade de Fortaleza teve. Ninguém, nos últimos 7 anos, teve um aumento, a inflação mais 90%. Mas eu sei que os professores de Fortaleza ainda merecem ganhar mais do que ganham hoje. Nós constituímos um plano de cargos e carreiras que o professor de Fortaleza começa com 2.100. E ele fazendo especialização, mestrado, doutorado, ele chega a 7.200. E isso é automático, não é mais pedindo a alguém. Ele apresenta o título e automaticamente ele muda de coluna e ele sai com 20% de aumento, ou com 15% de aumento, ou com 12% de aumento, porque fez a titulação. Mas quero dizer que eu vou fazer os desafios que tem na educação de Fortaleza. Eu vou dobrar o número de creches em Fortaleza que precisa, eu vou fazer tempo de planejamento e formação, e como secretário de Educação, eu implantei 20% da jornada para os professores terem tempo de planejar e ter formação continuada. E desapropriei um imóvel para ter um centro de formação continuada, onde eles vão se encontrar para ter essa formação. Eu vou fazer esse centro funcionar e ter formação e planejamento. E o planejamento será de 1/3. O Miquel da Silva Santos, ainda a respeito dessa questão de educação, ele diz que o PT não está usando, que o senhor diz que o PT não está usando a máquina para beneficiar a sua campanha. Mas o que o senhor diz de dezenas de diretores de escolas municipais que estão sendo exonerados porque não apoiam a sua candidatura abertamente? O Miquel diz que é professor da rede pública e diz que tem conhecimento de que isso realmente está acontecendo. Olha, o governo continua e eu fico assim, interessante quando aparece assim, são dezenas de diretores. Eu ouvi falar de um ou outro. De um diretor que foi alterado. O senhor ouviu falar de alguns casos? Não, de um diretor que foi mudado, mas isso é normal da gestão. Por ingerência política? Não, há uma avaliação de governo e é normal, eu não sei se a pessoa pediu exoneração, eu não sei se foi afastada por alguma avaliação. O fato é de que aparece assim como sendo uma coisa generalizada e não é. O que é mudança do diretor, como tem durante os 7 anos e meio. O diretor sai, o diretor muda, o diretor se aposenta. Agora, eu queria voltar para a questão da carga horária, que o senhor falou que como secretário implantou 1/5. A lei do piso foi aprovada em 2008. Sim. Isso, a Luiziane estava no primeiro mandato ainda, foi reeleita, passou o mandato inteiro. A lei estabelece 1/3. Sim. Um mandato é pouco tempo para implantar 1/3 da carga horária, que o senhor está colocando como feito de gestão.
não cumpre a lei, não atende o que a lei exige. Por que a lei não é cumprida? E um mandato é pouco? Bom, primeiro, quem conhece o acordo do Supremo Tribunal Federal sabe que o tema de um terço foi empate na decisão do Supremo. Supremo, mas a lei aprovada na Câmara, com apoio do PT, inclusive... Érico, a lei foi julgada pelo Supremo para dizer como é que aplicava. E o Supremo disse que ausente cabia a definição. Na Câmara Municipal, foi aprovada uma lei municipal dizendo que nós faríamos inicialmente um quinto no segundo semestre de 2012. Como secretário de Educação, eu antecipei para o primeiro semestre. E qual é a questão posta para o piso? É que para eu fazer um terço, eu tenho que contratar mais professores. Portanto, eu aumento o gasto com a folha, o investimento com a folha. Só que se eu aumento o investimento com a folha, eu reduzo a minha capacidade de reajuste para os professores. Eu tenho que ir combinando reajuste salarial para os professores que já estão na rede e contratação de professores para ampliar a jornada com planejamento e formação. Eu tenho segurança que nós vamos ter em Fortaleza, e os resultados já apresentam isso. Fortaleza já é a terceira capital do Nordeste em nota do IDEB. O resultado nosso é extraordinário. Nós temos na Universidade de Fortaleza que não diga a educação de Fortaleza melhorou e melhorou muito. Candidato, você disse que a educação de Fortaleza melhorou, mas metade das escolas, só 200 escolas, melhor dizendo, só 200 escolas conseguiu ter um ensino de qualidade. É metade das escolas. Não seria para ser uma coisa de política de educação em que levasse todas as escolas de Fortaleza a ter uma boa qualidade de ensino? Tânia, na verdade, nós temos 447 equipamentos. Desses, 239 são escolas. E é verdade o que você está dizendo, eram 60 com o nível desejável. Agora são 200 e 239. Não, você não acha pouco? Não, é 200 e 239. Não é de 400. 400 é porque está mas eu concordo que nós temos que fazer ação nas 34 escolas. E é o que nós estamos fazendo para melhorar. O senhor não acha estranho que nenhuma escola municipal da rede aqui de Fortaleza esteja no ranking das melhores escolas do estado? Entre as 150 não tem nenhuma escola municipal entre as melhores. Que qualidade boa de ensino é essa? Ítalo, é o seguinte, o Ministério da Educação fez a prova do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira. Qual foi o resultado dessa prova em todos os municípios do Brasil? Apenas 12% das grandes cidades, somente 12% das grandes cidades alcançou a meta. Nas cidades pequenas, 69% alcançou a meta. Sabe por quê? Porque a educação não é só a escola. Educação é escola, é família, é a comunidade, é a vida familiar. Ou seja, só que dos 12% das grandes cidades que alcançaram a meta, está Fortaleza. E o que é mais importante, Fortaleza não alcançou a meta de 2011. Fortaleza alcançou a meta de 2013. Nós estamos antecipando metas que o MEC estabeleceu. Entre as capitais, Fortaleza teve 17º resultado. Vocês comemoraram. A prefeitura comemorou que estava empatado em terceiro lugar no Nordeste, mas no Brasil ficou em 17º resultado. O senhor acha que é para comemorar esse resultado? O senhor acha que é satisfatório? Vocês que tanto questionaram a avaliação do governo do Estado, mas a do governo federal, acho que é um resultado bastante questionável. Olha, quando a gente tem como referência onde estávamos e onde estamos, é para comemorar. E onde queremos chegar é para ser desafiador. Não dá para comparar com cidades pequenas, não dá para comparar com Mucambo, com Hererê, mas quando você compara com as capitais, Fortaleza está muito mal. Não, Está entre as 10 últimas. Fortaleza atinge metas, Érico, e pedagogia nos ensinou o seguinte: rede, você tem histórico. A rede de Fortaleza tem uma história. Ela tinha uma nota em 2005. Ela tem uma nota hoje no 5º ano, que é 40% acima da nota de 2005. Mas avança mais lentamente E ela... cidades. Fortaleza está perdendo posição, está avançando mais lentamente. Érico, o que interessa para nós é a melhoria da educação de Fortaleza. E eu estou te dizendo, Fortaleza vai chegar em último as já, viu? notas de Fortaleza melhoram 40% e 30%.
O senhor colocaria seu filho para estudar na escola André Luiz ou na Francisca Fernandes de Magalhães? Você colocaria seu filho para estudar nessas duas escolas? Tânia, o que está posto nas escolas é o histórico de cada escola. É importante saber qual é a realidade daquela escola. Às vezes, a gente diz assim, aquela escola é muito ruim. A gente não conhece lá no bairro para saber que ali tem 2, 3 grupos de tráfico difícil. Portanto, é preciso ter cautela para julgar isso, porque esta escola, ela não é com maior dificuldade, porque uma diretora ou os professores querem. Eu, pelo menos, colocaria meu filho para estudar na escola pública lá de Sobral. Eu colocaria o Arthur para estudar lá. O senhor colocaria seus filhos? Não sei nem se o senhor tem filho, na realidade. Tenho. Não tenho nessa faixa escolar. Eu tenho uma filha que faz faculdade e tenho outro filho que está fazendo vestibular agora. Fazer a prova do Enem. Você colocaria nessas duas escolas? Essas duas escolas foram as escolas que tiraram as piores notas, que a gente, inclusive, deu matéria, do IDEB, certo? A André Luiz, que é no Janguru Sul, e a Francisca Fernandes Magalhães, que é lá no Bom Sucesso. 2 bairros pobres de Fortaleza que merecem ter uma escola de boa qualidade. Nós vamos avançar ainda mais de 1.000 alunos em tempo integral. E eu vou ampliar o tempo integral nas nossas escolas. E vou fazê-lo prioritariamente. Representa só 18%, candidato. Só 18%. Só que era 0%. Era 0% em Fortaleza. Mas vocês tiveram 8 anos para fazer, candidato. Então, em Fortaleza tem 280 anos. Em 8 anos, nós fizemos o que não fizeram em 280. Essa é a nossa diferença. Nós temos maturidade para compreender um processo histórico que em 280 anos não fizeram o que nós fizemos. Mas é mais do que a prefeitura fez de 81 do que se fez do governo Ciro ao último governo do Juraci. Mas já dizem que é pouco. É pouco porque o povo precisa. Mas é muito diante do que fizeram antes de nós. Ok. Nós estamos na Hora da Verdade com o candidato Eumano de Freitas. Vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos a seguir. Até já.
Estamos de volta com a hora da verdade. Você faz o povo @opovo.com.br. Candidato, queria fazer uma rodada com perguntas de internautas e de ouvintes, começando pelo Orlando de Valda, da Varjota, que diz que o senhor coloca a administração da prefeita Luiziane Lins nas alturas, mas há 8 meses, segundo ele, a prefeitura não paga os laboratórios farmacêuticos para comprar remédio para os idosos nos postos. Diz o Orlando que o partido tem dinheiro para pagar Duda Mendonça, mas não compra remédio. Orlando, primeiro é muito importante separar o que é recurso de campanha e o que é recurso de governo. São duas coisas completamente distintas. Segundo, Fortaleza hoje distribui 5 vezes mais remédios do que fazia em 2004. Mas eu quero dizer, Orlando, que eu tenho muita serenidade para dizer que eu sei tudo que o governo do PT fez nos 7 anos e meio. Mas eu também tenho humildade para saber que ainda tem muita coisa para fazer na cidade de Fortaleza. Mas procede a afirmação deles que há 8 meses a prefeitura não paga os laboratórios? Não tenho conhecimento desse atraso para idosos? Não tenho conhecimento dessa informação. O Djacir do Montese diz que a prefeitura cadastrou no Bolsa Família a mulher de um vereador. Pergunta o Djacir, como é que a prefeitura fiscaliza o Bolsa Família? Djacir, é importante saber que quem faz a aprovação do cadastro é o Ministério do Desenvolvimento Social. A prefeitura monta a estrutura para receber, as famílias fornecem as informações e quem valida essa informação e cadastra efetivamente as pessoas é o Ministério do Desenvolvimento Social. Mas eu queria deixar muito claro que os ataques que estão sendo feitos ao Bolsa Família é o mesmo ataque feito à época do presidente Lula. Porque nós estamos falando... É fraude. O senhor vai compactuar com essas fraudes? Não só não compactou, como o governo... ao lado de um vereador que fraudou o Bolsa Família, que é uma das principais bandeiras do governo Lula. Tânia, vamos colocar as questões como elas efetivamente são. Nós estamos falando de 204 mil famílias. E eu estou falando de um vereador. Pronto. Candidato. De 204 mil famílias, nós estamos falando de um caso. De um vereador, candidato. Deste caso, a prefeitura tomou conhecimento, organizou as informações e enviou ao Ministério Público. Ontem apareceu outra denúncia de uso político. Como deve ser em todo governo sério, como é o governo do PT. Todas as informações com fundamento que chegaram, nós tomamos providências. O que me preocupa é o tipo de depoimento do deputado Fernando Hugo, do PSDB, que é contra o Bolsa Família, para atacar com generalidades. E diz, tem mais casos. Não diz nome, não aponta. Depoimento ao Ministério Público de uma pessoa que não diz nomes. A pessoa diz, eu conheço pessoas que estão no cadastro, sabendo que o Ministério do Desenvolvimento Social tem acesso pela internet para enviar denúncia. Direto, quando nós assumimos, tem 78 mil famílias no Bolsa Família. Sabe por quê? Porque a prefeitura não estava indo atrás de mais de 120 mil famílias. O Bolsa Família começou em 2004. Não, o Bolsa Família começou no começo do governo Lula com Fome Zero, depois transformado em Bolsa Família. 2004. Portanto, nós tínhamos 78 e hoje nós temos 204 mil famílias. E é isso que incrementa o comércio na periferia. Quem conhece a periferia de Fortaleza sabe que hoje tem uma mulher fazendo confecção, sabe que tem um mercadinho que está vendendo, porque as famílias hoje têm Bolsa Família. Ressaltando que cada 10 famílias que tem Bolsa Família, 7 trabalham. Candidato Eduardo Saboia do Montese diz que a prefeita Luiziane prometeu há 8 anos o mercado do Montese e nunca foi entregue. O senhor tem alguma coisa a respeito a dizer para o Eduardo Saboia? Eduardo deve saber, se ele reside no Montese, que esse mercado está passando por uma reforma. Nós temos um encaminhamento da reforma nesse mercado, ela será concluída e nós vamos entregar o mercado do Montese, como eu sei que eu vou fazer a reforma do mercado da Aerolândia, que é uma necessidade lá um pouco diferente, porque existe questões de patrimônio histórico. Falando inclusive sobre obras também, o senhor foi coordenador do orçamento participativo e se orgulha em dizer que saiu deixando 80% das obras ou executadas ou em execução. Eu tive acesso à planilha de todas as demandas do orçamento participativo e ainda existem dezenas de obras de 2005 que ainda não foram cumpridas. Vou citar aqui algumas. Ítalo, são 51 de 2005, 20 ainda em projeto e 2 em licitação, ou seja, nem começaram. Em 2005, ou seja,
Faz muito tempo. Eu vou citar só algumas. Posto de saúde para o Jardim Iracema, posto de saúde no bairro Vila Velha, revitalização do polo de lazer da Sargento Hermínio. O senhor se orgulha também desse Tá me lembrando de 1.770 nós não entregamos. Não, 1.600 e 2005, quando eu então, estou citando os 51 outros anos. de 2005, 51 de 2005, 66 de 2006, 74 de 2007, 50 de 2008, isso para ficar só no primeiro mandato da Luiziane. Pronto. Isso são obras de 8 anos, por que elas não foram entregues? O que justifica obras aprovadas pela população, com participação popular, e depois de 8 anos elas não serem entregues? Por questão orçamentária de avaliação de recursos, veja, nós estamos falando de um índice de execução Então por que é incluído no de orçamento? 80%. É incluído no orçamento porque a população aprovou. Orçamento participativo virtual, é isso? Veja, nós estamos falando de 80% de execução. Eu tenho orgulho de dizer que de 100% de obras definidas ou serviços, 80% está entregue. Eu acho que é um índice bom para a administração pública. Acho que é um índice estava bom. entregue ou em execução? Tá Isso. entregue já? Estão entregue concluindo. É um índice muito bom. Vários que você está listando são postos. Qual é o fato que tem de posto de saúde? Nós sabemos o que aconteceu no Brasil em 2009 com a retirada de 40 bilhões da saúde. Vários desses postos que nós tínhamos até terreno, nós não tivemos mais recurso para fazer o posto e o mais importante, nós não tínhamos garantia de recurso para manter o posto de saúde. Portanto, nós não A podíamos... situação financeira da prefeitura não melhorou? Não foi estabilizada? A situação foi, mas esse orçamento era previsto, tanto que quando você olha na demanda do orçamento participativo, você é um jornalista cuidadoso, cauteloso, você deve ter visto que lá está a depender de aprovação de projetos e de convênio com o Ministério da Saúde. Havia uma condicionante... Assim é muito fácil. porque Você promete uma obra e diz, não, a gente vai cumprir se o dinheiro promete vier. com dinheiro Assim é alheio, muito né? bom. Não é que é bom, é que a Prefeitura de Fortaleza não tem recurso para todas as demandas do povo de Fortaleza. Isso é de conhecimento público. Quem conhece a arrecadação tributária própria de Fortaleza, de ITBI, de Você acha que ISS, esse é exemplo de de gestão? IPTU... Isso é exemplo de gestão. Depois de 8 anos, as obras não terem sido feitas do orçamento participativo. Eu da área acho que o é senhor um comandou. bom modelo, um governo que chama o povo para decidir e quando o povo decidiu 100 coisas, 80 está sendo Candidato, feito ou entregue. candidato, Eu acho que é um bom Candidato. índice. Nem quando a prefeitura tem o dinheiro, ela faz. Por exemplo, o governo federal garantiu à prefeitura a construção de 80 creches. Dava o dinheiro para construir, o dinheiro da manutenção das creches por um período, e a prefeitura só enviou, se não me engano, o projeto para 18 e está executando 3. Não há um problema aí, um gargalo na capacidade da prefeitura de executar obras, mesmo tendo dinheiro na mão? Ítalo, Fortaleza é a 4ª capital do país com maior número de crianças em educação infantil. A 4ª do país. Sabe quantas creches tinha em Fortaleza em 2005? 0. Sabe quantas crianças estavam nas creches da Prefeitura de Fortaleza em 2005? 0. Sabe quantas tem hoje? 10 mil. É muito aquém da demanda existente. Mas quem colocou apresentar terreno legalizado em dimensão mínima para ter o projeto estrutural com cálculo de um engenheiro calculista desse projeto nesse terreno legalizado, e nós não tínhamos 80 terrenos nessa dimensão e com cálculo estruturista para fazer isto e apresentar. Apresentar projeto no MEC é porque alguns não têm experiência administrativa, não querem conhecer. Não é apenas cadastrar 80 creches, é ter um terreno com cartões de imóveis legalizado no da prefeitura. A prefeitura aceitou 16, mas começou uma, parece que agora tem mais 2. A prefeitura tem 10 creches em construção. Chegou a 10 Tem já? 10 creches em E as construção. outras 6? Nós vamos licitar. Candidato, o Fernando Filgueiras, do Joaquim Távora, ele pergunta como é que o senhor recebeu a rejeição do governador Cid Gomes à indicação do seu nome para concorrer à Prefeitura de Fortaleza, visto que ele afirmou que não apoiaria candidato perdedor. Eu tenho, primeiro, como legitimidade do PSB querer ter seu candidato. E segundo, com tranquilidade, porque eu sei que quem decide quem ganha e quem perde é o povo de Fortaleza. Então, para mim, é tranquilo. O Daniel, só para complementar aqui, o Daniel, a respeito da relação da Prefeitura com o governador, o Daniel, ele não diz de que bairro que é, ele diz que ele gostaria de perguntar ao senhor sobre a queda de braços com o governo estadual em relação às obras de mobilidade urbana, segundo ele, indispensáveis para o dia a dia de Fortaleza e para a Copa do Mundo. Diz ele que há algum tempo tivemos o mesmo problema em relação ao equipamento que o governo estadual estava trazendo para Fortaleza, para o estado do Ceará, que era o estaleiro. A prefeitura barrou o projeto e perdemos o equipamento para o estado de Pernambuco. Será que a prefeitura, pergunta o Daniel, está realmente
correta agindo dessa forma? Você também agiria dessa forma, fazendo com que as obras não andem ou nem mesmo sejam iniciadas por uma simples picuinha, segundo ele, com o governo do Estado? Olha, é importante aí falar, tem duas coisas que foi levado para o interior de Pernambuco, porque as cidades turísticas todas no mundo foram tirando estaleiros quando elas tinham. E é muito importante, basta a gente pensar, alguém propõe um estaleiro entre Copacabana e Ipanema? Ninguém propõe. Para ter uma ideia do que era o estaleiro em Fortaleza, é imaginar um estaleiro que pegaria da beira-mar até a Praça Portugal. Seria algo muito danoso à cidade de Fortaleza. Aí falaram dos empregos. Ah, mas tinha 1.500 empregos. Aí nós atraímos o investimento, que é um shopping no Papicu, que vai recuperar a Lagoa do Papicu, construir casas para o povo, fazer a manutenção da lagoa e dar ao povo do Serviluz 1.000 empregos na construção e depois no shopping, acordado com o proprietário. E, em relação à segunda questão, que é da Copa do Mundo, aí eu tenho uma posição muito clara que eu quero dizer que é firmeza, altivez, prefeitura de Fortaleza não terá a capital do país e a presidência da República. Esses três poderes assinaram uma matriz de responsabilidade, que está dito o que é responsabilidade da Prefeitura e do Governo do Estado. A desapropriação do VLT é responsabilidade do Governo do Estado. Bom, mano, agora nós passamos, só para concluir, pergunta, nós passamos 1 ano e meio discutindo de quem era a responsabilidade. Esta responsabilidade de desapropriação é uns 80 milhões. Não pode um secretário de Estado, 2 anos depois, dizer que tem uma sutileza que custa 80 milhões e que a responsabilidade que está do Estado não é do Estado, da Prefeitura. Isso não é razoável. O Cláudio colocou uma questão que eu acho pertinente. Por que as outras obras não andam, as que não dependem dessas desapropriações? Por que elas não começaram ainda? Porque a Prefeitura culpa essa polêmica das desapropriações por uma obra que, a meu ver, não vai sair. Porque a essa altura o pessoal não começou a negociar com as famílias ainda, ninguém tomou responsabilidade por isso, não vai sair. Agora as outras, por que a da Prefeitura, que não dependem dessas desapropriações, por que elas não saem também? Primeira obra que não vai sair do VLT que está atrasada, quem deve responder é o Governo do Estado. Eu não vou responder por eles. Né? A Via Expressa vão sair os túneis. E eu vou fazer no prazo. Vai desapropriar se o Estado não desapropriar? A responsabilidade é dele, nós vamos cobrar dele a desapropriação. Agora, mas tem um impasse. Alberto Craveiro... Não tem impasse. Isso está resolvido. Existe uma matriz, a responsabilidade é dele, ele tem que assumir a responsabilidade dele. Está claro. Ganha. Fizemos uma licitação, uma empresa ganhou. E não tinha segunda colocada. Depois tinha sido colocada e foi desclassificada. Nós chamamos o Tribunal de Contas dos municípios para saber se nós podíamos fazer contratação direta em virtude do prazo. O que é que o Tribunal de Contas disse? Não, faça uma nova licitação. Cumprimos a lei. Fizemos uma nova licitação. Para garantir o prazo, nós exigimos no edital que tivesse 3 turnos de trabalho. Ou seja, nós somos aqueles que buscamos conciliar prazo com legalidade. E eu acho que essa é a tarefa do gestor. Não pode, em nome do prazo, ferir legalidade. E, na legalidade, ficar atento no edital para garantir que o prazo seja cumprido. Alberto Craveiro está em obra, vai ser entregue, como vai ser entregue a Paulino Rocha, como vai ser entregue a Dedé Brasil, para a Copa das Confederações. E os viadutos para a Copa do Mundo. Uma outra polêmica na cidade, com relação à intervenção arquitetônica, é a obra do Aquário lá na Praia de Iracema. É uma obra muito polêmica que mexe aí com corações e mentes da cidade. Qual é a posição da Prefeitura com relação a isso? Por que a Prefeitura nunca se manifestou com relação a essa polêmica? Olha, eu tenho uma posição pessoal sobre o assunto Aquário. Eu entendo que ele está localizado geograficamente no canto errado da cidade. Não por uma questão, para mim, uma questão econômica de concepção de como é que a cidade deve se desenvolver. A cidade tem desenvolvimento econômico na aldeota, no centro, este é o seu polo econômico central. É muito importante que Fortaleza constitua equipamentos que descentralize economicamente a cidade. Então, eu acho, a minha posição é de que o Aquário seria importante, se é para tê-lo, ou na Barra do Ceará, ou na Praia do Futuro. Para quê? Para gerar dinâmica econômica nessas áreas, além de barracas, que eu vou manter as barracas da Praia do Futuro, mas ter outras coisas que se façam aquela região desenvolver e criar emprego para o povo daquela região. Mas esse local escolhido foi um acordo entre a prefeita e o governador. Então o senhor também é contra a posição da própria prefeita.
Olha, o que eu tenho a dizer aqui, e a minha posição e a posição que eu sei que é da prefeita, é que ela era favorável que fosse outro local, mas a obra é do governo do Estado. O governo do Estado solicitou porque, de fato, aquele prédio era do Denox, e o Denox cedeu ao governo do Estado. Exato. Falando agora de CID e tal, qual a avaliação que o senhor faz do governo Cid Gomes e também a avaliação dessa aliança que durou aí 5 anos entre prefeitura e governo? Foi positiva para a cidade? Então, eu tenho muita clareza que foi muito bom para a cidade de Fortaleza a prefeitura fazer o presidente Vargas e o Estado colaborar. Eu tenho muita clareza que foi muito bom para Fortaleza o governo do Estado ceder à prefeitura o projeto Costa Oeste, que virou o projeto Vila do Mar, e nós temos resolvido um problema de 60 anos no povo do Pirambu. Isso foi muito importante para o povo de Fortaleza. Uma avaliação positiva do governo Cid Gomes? Eu acho que o governo Cid tem questões positivas e tem questões que são evidentemente são fracassos. Por exemplo? A polícia de segurança para o governo do Estado evidentemente está fracassada. Acho que isso é uma coisa evidente. É evidente na cidade de Fortaleza, é evidente no interior do Ceará, e não acho que é uma questão simples. Não acho que é uma questão de dizer que tem resposta fácil. O governo do Estado do Ceará, o governo Cid, provavelmente é um dos governos que mais investiu em segurança pública nos últimos anos. Mas o resultado é evidente que eu sei que não é o que o governador queria. Candidato, e não é o que a falar, sociedade esperava. Por falar em segurança, pegando esse gancho da segurança, no ano passado, durante a greve dos professores municipais, na Câmara, os professores, a Guarda Municipal lançou spray de pimenta sobre os professores, lançou bombas de efeito moral, balas de borracha, situação bastante complicada ainda antes do que aconteceu na Assembleia. O senhor aprova aquela postura da Guarda Municipal? Por que a Guarda Municipal da prefeita Luiziane Lins e a Câmara Municipal administrada pelo PT permitiu que a situação chegasse àquele ponto? Hélio, que eu não aprovo nenhum tipo de violência. Eu não aprovo, por exemplo, que um professor pegue um carro... A Guarda Municipal errou naquele momento? Deixa eu lhe responder da maneira que eu estou querendo construir meu raciocínio. Eu não concordo com nenhum ato de violência. Vou dar só um exemplo. Os professores do município de Fortaleza ocuparam o plenário da Câmara Municipal. Ocuparam o plenário da Câmara. Não teve um ato de violência. Basta lembrar, no dia anterior. No dia seguinte, eu tive um professor, uma pessoa que pegou um carro e jogou em cima da guarda. E a guarda afastou e atropelou outro professor. É evidente que isso não é razoável. Como não é razoável utilizar gás de pimenta ou o que seja contra qualquer categoria. Salvo situação de proteção do patrimônio, mas se não sendo isso, não há que se ter violência. Específico, foi correto ou não foi? Naquele episódio, há erros. Há erro de uma pessoa que joga um carro em cima da guarda. Pode ter um erro de um guarda que se exacerbou, aceitou uma situação e já praticou um ato de violência. Agora, eu fui secretário de Educação. Eu sentei na mesa com o sindicato. Elmano de Freitas, como secretário de Educação. Sentei na mesa com a APO. Os professores. E eu fiz... Spray de pimenta. Não, foi aquele cara lá que, às vezes, isoladamente, não tem que ter responsabilidade sobre a sua guarda, não tem que responder como gestor pelos atos da sua guarda? O que eu acho que o mais importante do que o discurso é uma prática. Em 7 anos e meio, nós não temos prática, nós temos todo um processo de negociação com todas as categorias de servidores públicos de Fortaleza, todas elas tentando e fazendo 99% dos acordo na mesa. Esse é um governo que mais dialogou com os servidores e é o governo que mais deu reajuste acima da inflação para os nossos servidores. E quero dizer a minha experiência pessoal. Eu fui secretário. Perguntem ao Sindiúti e à APEOC. Perguntem aos diretores e aos professores. Se o secretário Elmano sentou na mesa, ouviu o professor, ouviu o diretor, foi à Câmara Municipal no dia da votação da lei e fez um acordo com o sindicato dos professores, aprovado na Câmara Municipal. Esse é o candidato Elmano, que foi secretário e, na prática, diz como é que faz para acontecer. Nós estamos na Hora da Verdade com o candidato Elmano de Freitas. Você participa pelo telefone 3066-4030 ou pelo endereço eletrônico. Você faz o povo@opovo.com.br. Nós voltamos já.
De volta com a Hora da Verdade, hoje entrevistando o candidato à Prefeitura de Fortaleza, Eumano de Freitas. A Hora da Verdade é um projeto de iniciativa do jornal O Povo, com transmissão simultânea pelo portal O Povo Online, no endereço www.opovo.com.br. Você, em casa, ouvinte, internauta, participa pelo telefone 3066-4030 e também pelo endereço eletrônico vocêfazopovo@opovo.com.br. Mais uma rodada de perguntas de internautas e de ouvintes, candidato. O Walter, lá da Parangaba, pergunta se o senhor é a favor de armar a Guarda Municipal. Algum projeto específico para a Guarda Municipal? Olha, primeiro, eu acho que envolve um tema de segurança. E eu queria aproveitar e também apresentar um pouco o que eu penso sobre esse assunto. Eu vou constituir em Fortaleza uma central de vídeo monitoramento. Nós temos câmeras nos terminais, nós temos câmeras nas praças da cidade, nós temos câmeras nos sinais da cidade, alguns semáforos, e eu comecei a instalar câmera nas escolas. Eu vou criar uma central de vídeo monitoramento na Guarda e vou colocar câmeras em toda a orla marítima de Fortaleza, para garantir mais segurança ao cidadão e garantir também segurança ao turista. Guarda Municipal armada? Guarda Municipal, que Descriminalização do aborto e das drogas. Qual é a sua posição a respeito desses dois assuntos? Em relação ao aborto, nós temos já uma posição construída que, como gestor, é uma questão de saúde pública e nós somos defensores da vida em todas as circunstâncias. E só queria dar um dado. Quando nós fazemos um Hospital da Mulher, que vai garantir... Do ponto de vista da saúde pública, isso é o quê? Isso é descriminalizar o aborto? Não, deixa eu colocar a questão. Quando nós fizemos o Hospital da Mulher, que reduz mortalidade materna no nosso governo em 50%, reduz mortalidade infantil, isso diz claramente qual é a nossa postura diante disso. Nós, no Hospital da Mulher, vamos garantir direitos reprodutivos, inclusive com direito à fertilização das famílias pobres, que não têm condição de fazê-lo. Portanto, nós temos uma posição clara, favorável à vida em todas as suas circunstâncias. Em relação ao tema, o que nós temos como candidatos a prefeito de Fortaleza, a meu ver, é uma situação muito clara. Eu tenho uma posição de fórum íntimo, como pessoa que sou, religiosa, mas como gestor... Qual é a sua posição? Minha posição religiosa é a posição contrária. Mas a minha posição como gestor é cumprimento da legalidade. Há no Brasil posicionamentos do Supremo e na lei que prevê, e o prefeito está obrigado a fazer o cumprimento dessa legalidade. Em relação às drogas, primeiro eu tenho clareza que o tema central é prevenção. É por isso que eu tenho dito de ampliar tempo integral nas nossas escolas, para que a gente tenha a nossa criança de manhã na escola e à tarde a gente procure todos aqueles que têm atividade cultural, que têm atividade esportiva e reforço escolar, não necessariamente na escola, nos equipamentos que construíram nos bairros, na história de Fortaleza. Por isso é muito importante fazer os CUCAS, para a gente fazer prevenção às drogas. E aqueles jovens que tenham dependência química, esse nós já temos 6 CAPs, Centros de Atendimento Psicossocial, especializados em dependência de álcool e de mais drogas, e eu vou construir mais 6. Além disso, a presidenta Dilma já garantiu recurso para nós termos condição de fazer espaços de parcerias para 120 internações. E eu vou fazer parceria com igrejas e com todos aqueles que já fazem trabalho nessa área. Agora, a Silvana Oliveira, lá do São Gerardo, ela diz que o Hospital da Mulher não está que os médicos atendam no Hospital da Mulher. Isso é verdade? Tirando de onde já falta, na verdade. Não é correta a informação. E é importante explicar as duas coisas ao mesmo tempo, os postos de saúde e o Hospital da Mulher. Nós fizemos uma seleção pública para a nossa rede, para exatamente os profissionais que estavam nos postos e foram para o Hospital da Mulher, eles terem uma pessoa que o substituísse. E Fortaleza, quando a prefeita Luiziane assumiu, tinha 78 equipes completas do Programa Saúde da Família. Hoje, Fortaleza tem 255 equipes completas do Programa Saúde da Família. É a terceira cobertura de capital do Brasil. A promessa era de 300 em 4 anos. Nós chegamos a 329 e alguns médicos saíram para as suas atividades privadas. Então, está havendo uma redução drástica no programa, né? Não, nós agora vamos, porque há uma mudança nas tabelas de financiamento do Ministério da Saúde para o Programa Saúde da Família. A presidenta Dilma compreendeu que
que havia uma regra que, para ser do Programa Saúde da Família, tinha que ser 40 horas. Essa regra acabou de ser alterada no primeiro semestre de 2012. Agora é permitido, somente agora é permitido, 20 horas. Portanto, nós temos mais flexibilidade. E o meu primeiro ato como prefeito, na área da saúde, é abrir concurso para médicos de não funcionar no final de semana, agora são 16, eu vou fazer 46 deles também abrindo no final de semana. Candidato, o senhor durante a campanha tenta justificar o caos atual na saúde de Fortaleza e culpa o governo do estado, que nos últimos 50 anos não construiu hospitais de referência, de emergência no interior, enfim. Esse período inclui o ex-governador Lúcio Alcântara, que apoia a sua campanha. Essa crítica é direcionada também a ele? É muito importante saber o seguinte, quando o governador Lúcio Alcântara foi governador, havia um programa, Saúde Mais Perto de Casa, que fazia uma complementação para os hospitais conveniados do SUS, para eles atenderem as pessoas do interior. Quando o governador Cid assumiu, ele cometeu um erro, na minha opinião. Ele acabou com esse programa. O que é que isso gerou? O Cid criou um hospital no Cariri, está construindo um hospital na Zona Norte, no Sertão Central. Falou bem, construindo. Construiu do Cariri. Isso, construiu no Cariri. Tem pouca influência em Fortaleza. Agora eu vou ressaltar. Quando o Cid... O senhor aprova a política do governo Lúcio? Deixa eu concluir que eu vou poder explicar o governo Lúcio e o governo Cid. Quando o governo Cid acabou o programa Saúde Mais Perto, que financiava uma complementação para a rede particular conveniada com o SUS, o que é que nós tivemos no Ceará? O fechamento de 40 hospitais. Isto aumentou a sobrecarga em Fortaleza. Eu sou Nós sabemos que o desafio do próximo, quem pressiona Fortaleza é a região metropolitana, em especial a região litorânea, São Gonçalo, Horizonte. Aí sim é tirar a sobrecarga sobre Fortaleza. E não é adequado que Fortaleza gaste 20 milhões no JF e o governo do Ceará coloque no JF 400 mil reais. Não é adequado. Então, isso nós temos que rediscutir. Agora, quando eu falo, só queria deixar claro uma coisa. Quando eu falo de 50 anos, portanto, eu estou falando da história do Ceará. Eu não estou falando nem do governo apenas Cid, nem do governo Lúcio. Estou falando de 50 anos. É da história do Ceará. Esse estado não constituiu um sistema estadual de saúde. O governo Cid tem mérito de estar fazendo os hospitais no interior? Tem, eu reconheço. Eu não sou daqueles porque estou numa campanha e ele tem outro candidato, eu não reconheço acerto Tem várias policlínicas, tem centro de Agora, candidato, de qualquer mas forma... tem muito pouco investimento no JF o governo e federal, precisa fazer mais candidato, um para investir em Fortaleza, o que deve ser investido. Exatamente com relação às UPAs, o governo federal tem um programa de financiamento das UPAs que financia 50% dessas unidades de primeiro atendimento. Por que a prefeitura não foi atrás desse dinheiro do governo federal? Ora, tanto foi que as 3 UPAs que o governo do estado fez, quem deu o terreno foi a prefeitura de Fortaleza. Mas 3 não é muito pouco? Você podendo fazer 15, 20, como está sendo prometido? A prefeitura de Fortaleza fez isso. Pelo seu adversário? A prefeitura de Fortaleza fez isso sempre conversando com o governo do estado. As 3 UPAs que o governo do estado fez, é importante que às vezes o candidato não lembra. Quem cedeu o terreno foi a prefeitura de Fortaleza. O que é que nós discutimos? Ora, se a prefeitura de Fortaleza atende o povo do interior e gasta quase 20 milhões no IJF e quase 17 milhões nos 8 hospitais que nós temos na cidade, com muita gente do interior, é Horizonte e São Gonçalo, são 2 cidades pequenas. Não é, nesse caso, para ter uma atenção terciária. Não dá para o São Gonçalo do Amarante construir um IJF. Não dá para o Horizonte construir um IJF. As pessoas, você fala de acolhimento, e realmente vocês têm que acolher mesmo essas pessoas que vêm para cá, para Fortaleza. Certo? A partir daí, o que é que... por que vocês não fazem para que os municípios paguem por esse paciente que vem para cá, para Fortaleza? Não seria assim que era para funcionar? Por que só cobra do governo do estado? Por que não cobra das outras prefeituras? É por isso que eu tenho dito que eu vou fazer um consórcio intermunicipal e com o governo do estado. Fez ainda? Eu estou dizendo o que é que eu vou fazer. Eu vou fazer. Por que a prefeitura não fez? Porque o senhor tem que responder sobre isso também, sobre as omissões da gestão Luiziane. Eu tenho que dizer que a prefeita Luiziane contratou médicos, a prefeita Luiziane fez o Hospital da Mulher, a prefeita Luiziane reduziu a mortalidade infantil, a prefeita Luiziane quintuplicou a distribuição de remédios e ela não fez o consórcio.
eu vou fazer o consórcio intermunicipal com as prefeituras do interior. E quando eu falo de São Gonçalo, Tânia, e Horizonte, é a região, é a posição geográfica. Todas da região metropolitana de Fortaleza, os dois que você citou. É por isso que o governo do Estado, porque são dessas regiões que tem a maior vinda de pessoas para o IJF. Não é um dado inventado. É fato, quando você chega no IJF, você pergunta de onde a pessoa é, metade das pessoas são do interior. E grande parte vem da região litorânea, ou para o lado de São Gonçalo. E é importante saber que São Gonçalo é uma cidade que a projeção do governo, do próprio governo do Estado, pela refinaria, pelo PECEM, nós vamos ter um aumento grande naquela região populacional. E irá precisar. E um governante tem que pensar que essa cidade é pequena hoje, mas amanhã ela será enorme. Nós já sabemos disso. E eu acho muito importante que o governo do ofereceu ao Estado terreno para fazer o hospital, próximo do Castelão, próximo do aeroporto, próximo da rodoviária, e a UES tem 10 cursos na área de saúde. Então eu acho que era mais razoável, sei lá. Candidato, mas eu acho importante que seja feito. O que o senhor acha da declaração da prefeita Luziane Lins, que disse que elegeria até um poste sem luz? O senhor se considera um candidato iluminado? Eu considero que a prefeita Luziane, naquele tempo, já viu que a gente ia ter muita turbulência e nós íamos enfrentar muita dificuldade. E que nós íamos ter que pegar um candidato e ir para a rua, fazer muita luta para ganhar a eleição. Mas eu tenho orgulho de dizer, eu sou o candidato de um partido com 20 mil filiados. Um candidato que foi escolhido por 4 mil filiados votando em urna. Candidato. Que tem um senador, que tem 4 deputados federais, que tem 5 deputados estaduais, 3 vereadores. Não sai um candidato que não seja preparado e com condição de governar a cidade de Fortaleza, sair de um processo tão democrático como é o PT, com tanta força na cidade, no movimento sindical, no movimento de mulheres, na juventude e com essa força parlamentar institucional. Eu tenho muito orgulho de ser o candidato do Partido dos Trabalhadores. Falando dessa relação que o senhor disse que é forte com o PT, em 2006 o senhor chegou a coordenar a campanha para governador de Renato Roseno e também a candidatura para deputado federal do João Alfredo, né? Foi a primeira candidatura dele depois que ele saiu do PT. Como é que começou essa aproximação com o pessoal e por que ela se deu? No PT? Olha, vamos deixar as coisas claras. Eu só tive um partido na vida, chama Partido dos Trabalhadores. Eu ainda como deputado estadual. Eu ajudei a eleger o companheiro João Alfredo estadual pelo PT. O companheiro João Alfredo me perguntou em 2005, 2006, se ele devia sair do PT. Eu disse, não saia, é o maior erro político da sua vida. Você está cometendo o maior erro político da sua vida. Não vacile nos ataques da direita contra o PT e o presidente Lula. Fiquemos, nós temos que a nossa história, junto do povo e junto do PT. Mas o senhor estava filiado ao PT? Sempre estive filiado ao PT. O senhor no PT apoiou o candidato do PSOL? Eu estive no PT a minha vida toda. Eu apoiei o companheiro João Alfredo em 2006 para deputado federal e disse a ele, eu estou indo ajudar a sua campanha e estou indo para a campanha do Lula. Eu ajudei a campanha do João Alfredo em 2006 fazendo a campanha do Lula. Então a contradição é de ambos. Você acha correta essa postura de infidelidade partidária? Para você entender, naquela época o companheiro João Alfredo era do PSOL e ainda estava participando do governo da Luziane. Foi uma fase de transição nossa, de companheiros que foram para o PSOL, e eu queria muito que o companheiro João Alfredo voltasse para o PT. Então em 2006 não deu certo, o senhor não apoiou o Cid, apoiou o Renato Roseno naquela época, em 2006. Em 2006 eu não apoiei o Cid. É fato. Candidato, como é que foi essa sua passagem, que eu diria quase clandestina, pela Secretaria de Finanças? Quantos dias o senhor passou lá? E qual o legado, por o senhor se orgulhar tanto de ter passado por lá e levar isso com tanta ênfase à sua campanha? Érica, porque a Prefeitura de Fortaleza ela tem uma coisa que nós chamamos uma comissão financeira. Tem 5 secretários. Secretário de Planejamento, secretário de Finanças, 3 pessoas do gabinete. Eu era dessa comissão financeira desde 2009. Portanto, nessa comissão financeira, com o secretário de Finanças presente, nós tomávamos as decisões. Não, mas a sua campanha trata o senhor como secretário de Finanças. É porque a minha relação com a questão financeira do governo vai além de ser secretário de Finanças. Havia uma comissão que decidia a política da situação financeira da Prefeitura de Fortaleza. Eu compunha essa comissão.
eu debati a situação financeira de todos os órgãos da Prefeitura de Fortaleza. E eu digo com segurança, não há um candidato que conheça a situação da Prefeitura de Quantos dias o Fortaleza. senhor foi secretário? Eu fui secretário de Finanças 3 meses, em Que período foi 2009 esse? e 2010. Que período foi esse? Janeiro e novembro. Mas o secretário Cialdini estava... O que houve com ele? Ele se afastou, tirou férias, ou pediu uma licença, e a pessoa da comissão financeira, que foi colocada para fazer a atuação financeira da Prefeitura, fui eu. Qual foi seu legado como secretário? Quem assinou o balanço financeiro da Prefeitura de Fortaleza de 2010 foi o Elmano. Quem prorrogou a nota fiscal eletrônica, que era um processo extremamente complexo. Quem hoje tem empresa no setor de serviço de Fortaleza, sabe o que foi a implantação da nota fiscal eletrônica, e eu reuni com o setor de tecnologia da informação, quem reuniu com os setores e prorrogou para que fizesse ainda de maneira mais negociada e mais tranquilo o processo, também foi o Elmano junto com o secretário Cialdini. Queria pegar ainda a sua biografia, porque sua campanha também fala da sua atuação como advogado no STJ e no STF. Já há algum tempo está na internet, eu fui fazer essa busca também. No site do STJ, a referência a uma ação relativa a um divórcio. No STF há duas. Um é esse mesmo divórcio e outro mandato de segurança relacionado a uma CPI. Foi só isso sua atuação? Teve outros... Eu trabalhava no escritório com 5 advogados. O senhor não era advogado constituído no caso, oficial? Eu era advogado também constituído, mas no Supremo ele tem um critério. Eu queria interromper vocês, eu gostaria que vocês deixassem o candidato Elmano responder a pergunta, que nós estamos chegando ao final do programa e nós vamos precisar encerrar em seguida. O Supremo tem um critério, é colocar o nome do advogado, aquele primeiro advogado que assina, que está à frente. Como havia advogado mais antigo, há uma tradição na nossa carreira do advogado mais antigo assinar acima. Eu assinava conjuntamente. Eu tenho muito orgulho de ter defendido todos os ativistas de direitos humanos MST, que inclusive. defenderam MST, Irmã Dorothy, João Pedro Stedley, todas as pessoas, mulheres do movimento de mulheres, Por que não movimento aparece de negros na e sua negras. biografia que você foi advogado do MST? Aparece. As Não pessoas aparece, dizem. candidato. Eu fui advogado da CUT no 1º de maio, eu fui advogado de trabalhadores rurais do MST, eu fui advogado de trabalhadores rurais da CONTAG, eu fui advogado de trabalhadores rurais da Federação de Trabalhadores da Agricultura Familiar, eu fui advogado da Irmã Dorothy, eu fui advogado do povo pobre da minha cidade, Mano, do nós meu estamos estado, do meu chegando ao país. final do programa, queria te dar 2 minutos para você se despedir, por favor. Eu quero, antes de tudo, parabenizar o Jornal O Povo por esse processo de diálogo e de conversa. Quero parabenizar os jornalistas pelas perguntas, pela forma incisiva. Eu acho que é assim mesmo, que a gente tem uma imprensa livre, com condição de falar, de se posicionar. Eu acho que seja assim, defendo que assim prossiga. E quero dizer ao povo de Fortaleza, que nos acompanha, que eu tenho muito orgulho de ser o candidato do projeto que está transformando o Brasil e está transformando Fortaleza. E está transformando porque tem uma prioridade. Governa para todos, mas olhe especialmente para as pessoas que mais precisam. Olha para as pessoas que não têm casa, olha para as pessoas que a vida toda moraram no Pirambu por 60 anos e não tinham direito a uma praia bonita como é o Vila do Mar hoje. Governa para as mulheres de Fortaleza, entregando o Hospital da Mulher, mas eu quero fazer mais. Eu quero contratar médicos e quero contratar profissionais de saúde para melhorar a saúde de Fortaleza. Eu quero que todos os postos de saúde abram à noite, metade deles nos finais de semana. Eu quero dobrar o número de creches. Eu quero ampliar a escola em tempo integral em Fortaleza, que hoje tem 30 mil, e eu quero que tenha muito mais, em parceria com as igrejas, com associações, com a atividade esportiva e cultural e com as associações. Portanto, eu quero dizer ao povo de Fortaleza, com muita serenidade, eu sei o que o governo do PT fez nos últimos 7 anos e meio. Sei também o que não foi possível resolver, e eu sei como resolver. E quero pedir o seu voto e o seu apoio para a gente continuar a fazer um governo que cuida das pessoas, em especial das pessoas que mais precisam. E muito obrigado. Estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer ao candidato Eumano de Freitas pela presença, aos meus colegas do jornal O Povo. Lembrando que amanhã faremos uma interrupção na série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, retomando na sexta-feira com o candidato Heitor Ferrer. A Hora da Verdade com Heitor Ferrer começa às 10h30 da manhã.
Lopes e Joelma Leal. Editora executiva Mary Lene Freitas. Direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Eu encontro vocês amanhã, 11 horas, com o Debate do Povo. Na sequência, o repórter CBN e o horário eleitoral gratuito. Uma boa tarde, boa sorte.